Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele, e eu chorava muito. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Digno é, Senhor, de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, a qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, somente o Cordeiro de Deus era digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Em Apocalipse 6, temos a abertura dos selos. Então, o cordeiro abriu um dos selos, e eu vi, e eis um cavalo branco, e o que nele estava sentado tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele seguiu adiante, conquistando e para conquistar. Que é muito importante a gente analisar mais profundamente esse cavaleiro branco, porque existe muita diferença nas interpretações. Alguns irmãos dizem que se trata de Cristo e outros dizem que se trata do anticristo. Então, em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, temos: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruiria os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as nações, e do domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então aqui se concretiza a profecia, onde diz que Jesus entraria em Jerusalém montado num jumentinho, né? E aqui informação importante, que o arco de guerra seria destruído, o arco de guerra será destruído, ao contrário do cavaleiro branco, que chega com um arco na mão. Então aqui já temos uma grande contradição, né? E que tudo indica que aquele primeiro cavaleiro branco é referente a um anticristo. Então, iremos pesquisar juntos aqui na internet e verificar quem foram os grandes líderes mundiais que tiveram um arco na mão. Então, irmãos, aí aqui eu pesquisando, eu encontrei essa passagem muito interessante de Alexandre o Grande, onde ele tem um encontro em Jerusalém, no auge das suas grandes vitórias, né? Então, aqui no Wikipédia, eu achei esse texto do sumo sacerdote Judoá, só que aqui ele está muito resumido, né? Então aqui eu fui aqui na referência, né? Direto na fonte, que eu gosto de trabalhar nas fontes, né?
E aqui a gente encontra esse site que tem os textos sagrados, né, do judaísmo. Aqui ele é traduzido automaticamente. Então aqui, irmãos, aqui tem a história do encontro do Alexandre o Grande com os sumos sacerdotes de Israel. Então, o Alexandre, conquistador macedônio, filho de Felipe. Algumas histórias dizem que ele matou o próprio pai, outros dizem que foi a mãe dele, né? Mas existe essa incógnita aí. Ele foi um grande líder, né? Que foi profetizado em Daniel também, que foi vencendo todas as batalhas. Ele rapidamente conquistou um império no mundo, estabeleceu o seu império. O Alexandre, eu acredito que ele foi muito usado por Satanás para querer destruir a vinda do Messias, né? Vou explicar o porquê. O herói macedônico, com as suas tropas intoxicadas com a vitória após a vitória, agora entrou na Síria, não tanto em busca de Dário como em vista de estender suas conquistas. Ele tomou Damasco e Sidom e atacou Tiro, e também se tornou o mestre do mar. Então ele foi dominando sobre todo o império, todo o mundo. Aí aqui conta a história, né, que ele foi vencendo cidade após cidade, e ele mandou uma mensagem para Jerusalém, uma carta ao sumo sacerdote Jeduá com os seguintes pedidos. Primeiro, fornecer tropas. 2. Permitir o tráfego livre ao exército macedônio em Jerusalém. E 3. Dar-lhe toda assistência possível, como a que foi concedida a Dário. Também foi sugerido ao sumo sacerdote que faria bem em considerar cuja amizade e boa vontade eram de maior valor, a do vencedor ou a dos vencidos. Então, aí aqui diz a resposta do sumo sacerdote ao Alexandre, dizendo: reconhecimento e autoestima são indubitavelmente devidos a um herói tão glorioso. Por enquanto, os judeus de Jerusalém não podem cumprir seus desejos por essas razões. Nós, judeus, prometemos nossa lealdade e nosso juramento a Dário, enquanto o príncipe viver. O juramento tem a sua força, e os judeus não poderiam cometer nenhum pecado tão grave quanto o perjúrio voluntário, visto que um dos seus mandamentos, ao quais Deus lhe confiou, é o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porquanto o Senhor não o manterá sem culpa. Então, seguindo as leis, os judeus, né, recusaram a obedecer a ordem de Alexandre. Aí aqui, irmãos, conta uma história das intrigas lá dos sumos sacerdotes, tudo. É muito interessante. Aí diz aqui, ó. E Alexandre agora voltou sua atenção para o castigo dos judeus e começou com seu exército sempre vitorioso em Jerusalém. Quando as notícias da aproximação de Alexandre e seu formidável exército chegaram a Jerusalém, houve consternação e desespero reinando supremos entre os habitantes todos. Os judeus se refugiaram, como sempre, em sua religião. Com oração, jejum, panos de saco e cinzas estavam na ordem do dia. Confissão de pecados e arrependimento eram praticados diariamente por quase todas as pessoas. E quando Alexandre estava a apenas um dia de distância de Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciões do templo tinham as ruas da cidade lindamente decoradas, e os prédios públicos e as residências particulares foram enfeitados de maneira magnífica, e eles ordenaram que os habitantes formassem 2 filas nas ruas, uma oposta à outra. As pessoas que aparecessem em trajes de férias e os portões das cidades estavam enfeitados com guirlandas das melhores flores e arcos triunfais. Então, Alexandre o Grande foi recebido em Jerusalém com um arco triunfal. Arcos triunfais foram erguidos. A diferença da recepção
de Jerusalém para o verdadeiro Cristo e para um falso Messias aqui, um Alexandre. Porque o Alexandre o Grande se dizia filho de Deus. Ele quis se colocar como Deus. E por onde ele passava, não só existia um domínio do exército, também existia um domínio cultural da filosofia e da religião, porque um dos mentores de Alexandre era o Aristóteles, então toda aquela filosofia grega, cultura, língua, tudo ele trouxe para todas as regiões onde ele dominou, né? E esse foi uma das coisas que afastaram os judeus das suas raízes, né? Os principais, os mais ricos, as lideranças foram contaminadas pelas ideologias gregas, né? Então, e isso foi uma das artimanhas que Satanás utilizou. Nesse texto, ele é muito interessante. Continuando aqui, os arcos triunfais foram erguidos, os sacerdotes, os levitas e os anciões à frente do venerável sumo sacerdote Jeduá, em trajes sacerdotais completos de mitra, éfode e peitoral, dirigiram-se ao entardecer à entrada da cidade, carregando tochas e velas nas mãos. E uma luz foi lançada sobre a assembleia brilhante que eclipsou o brilho do meio-dia de um magnífico dia de verão. Eles são até poetas, né, para relatar esse dia glorioso do encontro de Jerusalém com o Alexandre. Então, aí aqui conta uma história, né, que o Alexandre ficou extasiado com a visão que ele teve de Jerusalém, então toda aquela fúria dele foi aplacada, tanto que ele teve um sonho com o próprio Jeduá. Então é muito interessante, essa parte não está relatada na Bíblia, não, é um período interbíblico que eles chamam, e quem tiver curiosidade eu indico ler esses textos. Então, e aqui eu queria destacar essa parte. Aqui, Alexandre solicitou que a sua semelhança fosse enquadrada e colocada no templo. Ele queria que uma estátua dele fosse colocada no templo para ser adorada pelos judeus. Aí os judeus aí o sacerdote disse, né, que eles eram estritamente proibidos de ter fotos e imagens de qualquer coisa em seus lugares de culto. E em lugar disso foi sugerido que todas as crianças do sexo masculino nascidas naquele ano em Jerusalém deveriam ser chamados de Alexandre. E os judeus deveriam adotar uma nova era, chamada a Era de Alexandre, e que essa era deveria começar em 1º de outubro de 312 antes da Era Cristã. Então, a entrada de Alexandre trouxe, além de tudo, uma nova era, como eles dizem. O tempo deveria ser contado a partir de Alexandre, tem como o dia 1º, o ano 1, e todos os meninos naquele ano deveriam ser chamados de Alexandre. E também aqui, essa parte aqui é muito interessante, irmãos, que dizem que... Deixa eu ver se está por aqui. Mas quando Alexandre chegou lá em Jerusalém, uma das coisas que ele mais se interessou foi sobre o sacrifício, sobre o templo. Então ele foi levado até o templo e ele fez sacrifício dentro do templo. Ele entregou sacrifícios e que ele tinha muito interesse nisso também. Algo que eu acho que eu não estou muito aprofundada no assunto, mas eu acho que era algo profano, né? Porque não era qualquer um que podia entrar no templo, né? Então, eu não tenho muita certeza disso.
Mas aqui está escrito isso também. Se quiser pesquisar, que Alexandre profanou esse templo porque ele entrou lá e fez entregou sacrifícios, algo que ele não poderia fazer, né? Mas enfim, aqui a parte importante que eu queria mostrar é esse arco triunfal, era um arco de Alexandre, que ele fez do seu domínio. Ele trouxe uma nova era, né? Ele se dizia filho de Deus, queria ser adorado por todos, né? E trouxe uma nova cultura, uma filosofia que quase acabou com a cultura judaica por algumas famílias que resistiram ali na raiz, né? Então tem essa história para nos basear, que também é muito interessante, né? E também aqui do sumo sacerdote Jeduá. Eu sugiro vocês que pesquisem isso. Muito, muito interessante mesmo. E aqui também, ó, eu achei um outro arco de Constantino. Constantino foi um imperador romano que também construiu seu arco de vitória, um arco triunfal de Roma. Constantino, acho que todos sabem, né, que foi ele que uniu a fé cristã com o Estado romano e trouxe essa nova era da religião e do Estado, né? Então, a gente fala que ele construiu mesmo aqui com um prédio, que é o Arco de Constantino, um arco do triunfo. Também foi um outro que foi muito utilizado por Satanás, né, para acabar com a fé cristã, mesclando a religião com o Estado. Então, também é muito interessante, né, irmãos, que esses arcos são demarcados por aqueles que são usados pelo Satanás para marcar as suas conquistas na Terra, né? Então acho que realmente quando diz que esse cavaleiro bem branco vem com um arco na mão, não se diz de Jesus Cristo, mas sim do anticristo, que receberá o seu arco da vitória para instaurar a nova era,